Minhas lindas, meus amados, sejam bem-vindos, entre, essa casa também é sua. Primeiramente, quero agradecer a você por cada mensagem de carinho, por cada interação aqui nos vídeos, nos comentários aqui que você tem deixado. Obrigada, vocês são maravilhosos, obrigado pelas opiniões também de vocês, né, que sempre nos interagem aqui no canal. Vai deixando o seu like para você que está chegando aqui agora. Quero falar um pouquinho sobre pensão, né? Muita gente tem essas dúvidas, né? Quando entra num deserto ou quando acontece a separação e que o cônjuge ele sai de casa e ele não quer cumprir com as suas obrigações, né? Primeiramente, muita gente me pergunta isso, o que devo fazer quando o cônjuge sai e não quer pagar pensão? Devo ir para a justiça ou não? Né? Devo brigar ou não? Primeiramente, eu penso, né, assim como aconteceu comigo, tudo que você puder evitar de briga, de confusão e de conflito com quem foi embora, você evite, né? Evite querer arrumar mais briga e mais problema. Porque quando já há separação, já há muitos conflitos, já há muitas brigas, né? Ficam muitos requisitos, ficam muito rancor de um para cada lado, né? Não é à toa que a gente busca curar essas feridas, né? Porque às vezes há muitas ofensas, muitas humilhações, muitas coisas que acontecem que acabam afetando o relacionamento, né? Principalmente quando há traição. Então, assim, entenda, a pensão, primeiramente, ela não é sua, ela é do seu filho, é um direito do seu filho, né? Se você consegue conversar com o cônjuge que foi embora, consegue ter um bom convívio, você consegue conversar sobre a pensão, estipular um valor por mês e que ele possa dar, que ele também tenha condição de dar, e ele for uma pessoa bacana e cumpra com as suas responsabilidades, é importante. Então você tem essa conversa primeiramente com ele. Converse, veja se ele tem condição de pagar, quanto que ele pode pagar, né? Porque isso é obrigação e é lei e não é para você esse dinheiro, é para o seu filho e faz falta para a vida da criança, né? Então aí se você teve esse primeiro contato, primeiro momento e conversou e ele aceitou, ótimo. Agora, se ele não quer pagar a pensão, se ele não cumpre com a responsabilidade dele, ele acha que a pensão é para você pagar suas contas, eu te oriento a você procurar os seus direitos. Na verdade, o seu não, os direitos do seu filho. Por quê? Ele também tem que cumprir com as suas responsabilidades, né? Porque a partir do momento que ele decidiu viver a vida dele, é problema dele. Mas a responsabilidade com os filhos financeiramente, ele tem que cumprir, ele tem que arcar, né? Se você conversou, não deu jeito, então procura um direito, né? Para poder saber quanto que seu filho ganha, quanto que seu filho vai ganhar, quanto que ele tem que pagar, né? Porque assim, infelizmente, muitas mulheres se aproveitam da questão da pensão, né? Eu converso com muitas pessoas que eu atendo durante o dia, atendo no escritório e às vezes a mulher ela quer a pensão para ela quer botar o cara na justiça para poder ganhar vantagem em toda a situação, querer que o cara pague por aquilo que ele fez com ela, né, com a traição, que não tem nada a ver com os filhos. E isso eu acho completamente errado, né? Porque tem muita mulher que quer viver da pensão, ela quer fazer cabelo com a pensão, ela quer usar a pensão para ela, quando a pensão é para os filhos, que na verdade já é muito pouco, né? A pensão que a justiça ela impõe. Então, assim, é um direito do seu filho, para o bem do seu filho, até porque criar um filho com 30% não é fácil, criar um filho com cento e poucos, R$200 por mês não é fácil, é muito pouco. Eu não tive esse problema, né? Então, assim, para muita gente que me pergunta, ele quando, na época, o meu cônjuge saiu de casa, ele sempre cumpriu com os compromissos dele financeiro. Então, eu não precisei ficar impondo isso, né? Pelo menos isso ele teve o caráter, né? A questão do que você tem a ver com caráter também. Então, ele teve assim, a maturidade, o entendimento de que ele precisava cumprir com aquilo que era de direito do filho dele. Então, assim, agora, deixa eu dizer algo pra você, minha linda, você que talvez briga por pensão e quer ser sustentada pela pensão. Minha amada, eu vou te dar um conselho. Procure um trabalho pra você que quer viver só disso. Porque eu atendo mulheres que querem viver da pensão. E entenda, essa pensão não é pra você, essa pensão é pro bem-estar do seu filho. Então, se sua intenção de colocar o homem na justiça é para beneficiar você que não quer trabalhar, então, minha amada, você está completamente errada e você vai ficar muito tempo nesse deserto, né? Porque o deserto, ele vem para nos amadurecer, vem para a gente aprender a resolver os nossos conflitos,
resolver os problemas que estão ao nosso redor e principalmente com o cônjuge que está do outro lado. Porque o cônjuge que saiu do outro lado, ele vai viver a vida dele, ele vai gastar o dinheiro dele, porque se ele é um cara que trabalha, ele também tem o direito de usar o dinheiro dele para o que ele quiser. Então, assim, o problema é que a mulher às vezes quer deixar o cara limpo, né, o cara sem nada, achando que assim vai fazer ele pagar pelo que ele fez. Entenda, tudo que ele está plantando, ele vai colher, mas não cabe a você querer com que... Não cabe a você fazer a justiça com as suas próprias mãos, querer agir injustamente com essa pessoa, mesmo porque Deus ele está na tua vida quando você age corretamente com outra pessoa, porque na verdade, quando você procura os seus direitos, a sua advogada ou a defensoria pública, quem você for procurar, ela vai te orientar conforme. Aí muita gente me pergunta quando há separação, quando há o divórcio, a questões dos bens. Minha amada, antes de você ir para uma audiência, antes de você querer colocar um cara na justiça, antes de você querer tomar atitude sem pensar, primeiro você ora a Deus, né? Se você vê que o cara não tem condição de pagar essa pensão, o cara tá na sarjeta lá, financeiro, pra que você vai colocar o cara na justiça? Ou pra que você vai querer arrumar briga com o cara ou querer botar o cara preso? Então, se tem muita mulher que não tem noção e ela quer ferrar o cara de todas as maneiras e ela quer que o cara pague pelo que ele fez. Minha amada, se você for uma pessoa vingativa, né, que carrega ódio, rancor, isso não vai fazer mal pra ele, vai fazer mal pra você. Você vai ficar doente fisicamente, doente emocionalmente e isso vai te trazer prejuízos emocionais muito grandes, né? Eu sei, minha linda, que criar um filho sozinha não é fácil. Eu criei um filho sozinha durante muito tempo, né? E tive que trabalhar muito. Eu, quando passei pelo processo da separação e do divórcio, eu trabalhava muito com um bebê recém-nascido, tendo que amamentar, né, levar pro trabalho junto comigo, né, passei muitos apertos, né, e eu só recebia a pensão, que não era minha, é do meu filho, né, era do meu filho, então eu só recebia, mas eu sempre fui uma mulher que tive entendimento, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho força, eu tenho saúde, eu sou uma mulher que eu tenho garra pra trabalhar, então eu vou trabalhar e eu vou me sustentar. Então assim, não se aproveite dessa situação, né? Avalia a situação. Já conversou, já ligou pra ele, já procurou. Você conseguiu se entender, chegaram num denominador comum, ele tem condição, ele vai pagar. Agora, se o cara, ele tá fazendo sacanagem, ele não quer pagar, ele não quer porque ele não quer, aí, minha amada, você procure seus direitos. Mas não faça nada sem pensar. Para de agir na raiva, né, nas emoções, porque as emoções elas fazem com que a gente faça tudo errado, haja da forma errada. Então, todas as vezes que a gente age injustamente com o próximo, isso volta contra a gente, né? E Deus ele não se agrada desse coração, né? Muitas vezes, no tempo que a gente está no deserto, a gente vai perder para a gente poder ganhar lá na frente. A gente vai ser humilhado para Deus nos honrar, né? No reino de Deus as coisas não são como as coisas do mundo, né? Que no mundo primeiro você se engrandece para humilhar o outro. No reino de Deus você primeiro é humilhado para depois Deus te honrar, né? Não tô dizendo que você tem que passar pela humilhação de seu filho não receber a pensão do pai, não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você precisa olhar a situação e avaliar os casos, né? Então assim, pensar para fazer, para agir, né? Se já conversou, não deu jeito, então procure seus direitos. Aí na justiça ele vai ser obrigado a pagar, né? E eu sempre falo para muitas mulheres que me procuram, é um direito do seu filho, né? Então direito é importante. Você saber que não é um direito teu, mesmo porque sua criança come, bebe, né, veste, estuda, né, tem material para comprar de escola, né, tem farmácia, então tem outras prioridades. Agora não se aproveite dessa situação, porque eu vejo muita mulher se aproveitando da situação de pensão, né? E a pensão, gente, não dá para quase nada, né, muito menos para sustentar um filho. É um valor simbólico que a justiça ela impõe, na verdade, para a pessoa cumprir com aquilo que ela tem dever, né, deve ter o direito. Agora, minha amada, para de ligar pro cara e brigar e esculachar o cara. Então, assim, isso não vai resolver, isso não vai trazer ou o marido de volta, ou vai fazer com que ele pague pelo que ele fez, né? Então, assim, aquieta teu coração, para de querer ser juiz na vida do outro, né? E procura ser uma pessoa mais sensata, ter domínio próprio, ter mansidão, até para conversar, para ter essa conversa, ore a Deus, né? E se das últimas maneiras ele não quiser pagar, ele não quer pagar, ele não quer pagar, e você procura seus direitos, mas sem ficar brigando, ligando pro cara, perturbando. Agora, tem muita mulher aí que me procura e que tem muitas condições, né, financeira, tem uma vida aí
financeira elevada, né? Tem condição e não precisa da pensão, então ela abre mão da pensão. Então isso é muito particular, entende? É escolha de cada uma, de cada pessoa, de cada mulher, né, que luta por isso, ou o homem também que cria filhos e luta por isso também. Então você precisa orar e cada situação é uma situação, né? Mas para você que me pergunta, a pensão é de direito do seu filho. Então você deve sim, para poder ele cumprir com aquilo que é de direito dele. Ele tem que cumprir com o direito que é da criança, isso corretamente. Mas não faça disso um ringue na sua vida, não faça disso brigas na sua vida, não faça disso motivos para poder também se aproximar do cônjuge ou tentar viver uma guerra com ele, que isso vai causar cada vez mais problemas para vocês, né? E principalmente para essa criança que está no meio de tudo isso aí, que não tem culpa, né? E as crianças são as que mais sofrem quando há separação. Então você precisa se inscrever no canal, você que está aqui e assistiu esse vídeo até o final, se inscreva aqui no canal. Para você que está chegando agora, é muito importante a sua inscrição, e para você que está chegando aqui, pode também colocar o seu comentário aqui no vídeo para poder pedir algum vídeo específico. Beijo, fica na paz e que Deus te abençoe.